E aí galera, que o professor Wilson Mendes com vocês. Vamos começar nosso curso, tá, de acionamentos elétricos, tá? Nossa primeira aula vai ser sobre simbologias, tá? Nós vamos falar aqui, eu vou explicar um pouco as simbologias adotadas para a parte de chaves magnéticas, ok? Primeira simbologia que nós temos aqui, esse símbolo onde ele aparece três contatos, tá? Que são acionados simultaneamente, certo? Onde tem a numeração 1, 3, 5, 2, 4 e 6, certo? O que esse contato, essa simbologia nos indica? Isso aqui representa os contatos principais do contator. Vamos lá. Primeiro, o que seria um contator? O contator é um dispositivo eletromecânico, tá? Responsável pelo acionamento de algumas cargas, certo? De forma indireta. A gente alimenta a bobina dele. Quando alimenta a bobina dele, os contatos irão como tal, que é aberto, fecha, o que é fechado, abre, certo? E os contatos principais são os contatos responsáveis pela alimentação da carga, onde vai passar a corrente do circuito para alimentar a carga, beleza? Aqui nós temos a imagem, tá, aqui de um contator. São esses contatos em destaque aqui, ó, 1, 3 e 5, que também pode ser L1, L2 e L3, tá? L é linha, onde a gente vai ligar os condutores que vêm do sistema elétrico, no caso as três fases. Embaixo do contator nós temos 2, 4 e 6, o T1, T2 e T3, que seria a carga, certo? Isso aqui é a imagem do contator. Nós temos aqui uma simbologia, tá? Que é um contato normalmente aberto. Contato auxiliar do contator normalmente aberto. O que é um contato normalmente aberto? É aquele que no seu estado normal, ou seja, se a bobina do contator está alimentada, ele fica na posição aberta, ou seja, ele é um contato fechador. Esse contato ele é utilizado para ligar algo, ou seja, para que mantenha algo funcionando. É como um contato de selo, tá? Uma das características importantes para esse contato, contato auxiliar, é que a nomenclatura, a numeração dele para contato NA, que é normalmente aberto, sempre vai ter a terminação 3 e 4. O primeiro dígito indica o número de contatos que eu vou ter nesse contator, tá? E o segundo dígito é o dígito que vai indicar a função desse contato. 3 e 4 normalmente aberto, ou seja, o contato fechador que vai ligar algo. Aqui nós temos o exemplo, tá, dos contatos auxiliares. No contator anterior que nós temos aqui o contato 13 e 14, NO, normalmente aberto, tá? Normalmente open, certo? E aqui um bloco de contato auxiliar que pode ser utilizado nesse contator, tá? Nós temos aqui dois contatos, ou pode ter também com quatro contatos. 53 e 54, a numeração, certo? A gente vai identificar 3 e 4, os dígitos importantes que indicam a função desse contato, como é o estado dele. Agora aqui nós temos um contato diferente do outro, tá? A gente observa que ele tem a numeração 21 e 22 e ele tem um caminho fechado para a passagem da corrente elétrica. É um contato auxiliar NF, normalmente fechado. Esse contato no seu estado de repouso, ou seja, sem a bobina do contator estar alimentada, ele é fechado. Quando a gente alimenta a bobina do contator, ele abre, ou seja, é um contato desligador, ou seja, abridor. Se ele está fechado e vai abrir, ele vai desligar algo, tá? Esse contato é utilizado para intertravamentos do meu sistema e outras funções também, caso seja necessário, certo? Aqui nós temos a simbologia, a imagem, tá, desse contato. Ó. Da mesma forma do contato NA, os dígitos iniciais desse contato indicam a quantidade de contatos auxiliares que eu vou ter, certo? E o dígito final 1 e 2, terminação 1 e 2, indica que é um contato NF, normalmente fechado. Aqui na imagem nós podemos ver ó, 61 e 62, terminação 1 e 2, normalmente fechado. Um detalhe que esses contatos auxiliares, a corrente máxima de circulação, tá, de funcionamento deles é estabelecida e padronizada em 10 amperes. Já os contatos principais do contator vai depender da potência da carga e desse contator que foi dimensionado. Aqui nós temos os contatos principais do relé térmico, tá? Ou relé bimetálico, que é um relé que ele vai oferecer a proteção ao sistema
por aquecimento, a proteção térmica, tá? A corrente ultrapassou um dado valor, ele vai aquecer, vai dilatar suas lâminas bimetálicas e fazer com que a proteção atue, desligue o meu sistema, certo? Aqui nós temos a numeração 1, 3 e 5, que seria a entrada, 2, 4 e 6 a saída para cá. Aqui nós temos a imagem do meu relé térmico. Aqui esses ferrinhos aqui, esses conectores aqui, seria 1, 3 e 5. São os bornes 1, 3 e 5. Aqui embaixo, ó, 2, 4 e 6, ou T1, T2 e T3, tá? Aqui é para carga. Aqui seria a entrada, que ele vai ser inserido no contator, e aqui a saída para o meu motor. Agora nós temos a simbologia do contato auxiliar normalmente fechado do meu relé térmico, tá? Porque o normalmente fechado, como a gente utiliza ele como proteção, tá? O estado normal dele é frio, sem sobrecarga, sem aquecimento. E ele tem que estar fechado. Quando ocorrer uma sobrecarga, ele vai abrir, ou seja, desligar algo. Por isso que a gente utiliza o contato NF, normalmente fechado, tá? Ele tem, diferente do NF, contato auxiliar de contator, a terminação para o relé térmico é 95 e 96 para contato fechado, NF. Aqui nós temos a imagem, tá, do meu relé térmico, quando eu tenho os contatos 95 e 96. Certo? Aqui eu tenho os contato aberto, 97 e 98. E aqui 95 e 96 normalmente fechados. São esses contatos que nós vamos utilizar nas atividades, nas montagens. Aqui nós temos a bobina, a simbologia que representa a bobina de alimentação do contator, tá? Onde eu tenho os terminais de alimentação A1 e A2. O terminal A1 é o terminal que eu vou conectar o condutor que vem derivado do fase, ou seja, condutor de maior potencial, fase. Quando o terminal A2 é onde eu vou conectar um condutor que vai vir derivado do neutro, ou seja, o neutro dele vai ser no A2. A1 é fase, A2 é o neutro. Aqui nós temos na imagem, certo? Esse tipo de contator que nós utilizamos nas aulas, ele tem a opção de ter, ele tem o A1 aqui na parte superior, na parte de cima dele, e tem um outro, o A2 aqui ao lado, na parte superior, e um A2 também aqui na parte de baixo, certo? Nós vamos adotar sempre utilizar o A2 da parte de baixo. Por quê? É um ponto comum, A2 é a mesma coisa. Eu poderia utilizar o da frente? Poderia, mas vamos dar preferência utilizar o A2 de baixo. Por quê? Porque com A2 de baixo, todos os contatores têm o A2 na parte inferior, certo? E poucos modelos têm essa opção de ter um A2 na parte superior, na parte da frente. Ou seja, vamos adotar A1 na frente e utilizar o A2 de trás, até porque fica mais próximo do contato do relé térmico, tá? Vamos utilizar o A2 na parte de trás. Deixa esse A2 aqui como se ele não existisse. Temos agora aqui um contato, tá? Terminação 1 e 2, é normalmente fechado. Isso aqui é um contato de um botão de comando, ou seja, uma botoeira. Isso aqui é uma botoeira pulsante, tá? Eu pressiono, ele abre. Quando eu tiro o dedo, ele volta por ação de uma mola, tá? Aqui nós temos os contatos dessa botoeira. Numeração 1 e 2, contato real, tá? E aqui numeração 1 e 2. Como ele é um botão NF, normalmente fechado, ele é utilizado para desligar algo, porque quando eu pressiono ele, eu vou abrir esse circuito ou esse contato. Abrindo este contato, eu vou interromper a alimentação do circuito, ou seja, vou desligar algo. Aqui nós temos também um contato de botoeira, tá? Nesse caso aqui é um contato NA, normalmente aberto, terminação 3 e 4, tá? Normalmente aberto. Esse botão ele é utilizado para ligar algo. Quando eu pressiono ele, ele fecha esse contato 3 e 4, ou seja, eu vou energizar algo e vai fazer com que o sistema funcione, tá? É o botão de liga. Aqui a nomenclatura dele, que é a imagem, 3 e 4, tá? Normalmente as nossas botoeiras a gente utiliza já um jogo de contatos auxiliares completos. Eu tenho contato 1 e 2 e 3 e 4, ou seja, contato fechado e contato aberto. Vocês que vão escolher na hora da montagem
qual vai ser a função daquela botoeira, ou se ela vai ter dupla função no caso de intertravamento nos botões. Agora aqui nós temos a representação da bobina de um relé de tempo, tá? Esse relé de tempo aqui a apresentação foi tirada do CAD Simul, tá? É o relé de tempo com retardo na energização. Aqui nós temos um relé de tempo semelhante ao que a gente utiliza, tá na programação, nas aulas, certo? Aqui eu tenho o terminal A1 e aqui o terminal A2. Da mesma forma que o contator, certo? O terminal A1 vai ser conectado o condutor que vai vir do fase e o terminal A2 vai ser conectado o condutor que vai vir derivado do neutro, ou seja, A1 é fase, A2 é neutro. A1 é o condutor de maior potencial e A2 é o condutor de menor potencial. No caso, a gente utiliza, todos os nossos equipamentos utilizam bobina para 220 volts e a nossa tensão aqui de alimentação é 220 volts entre fase e neutro. Aqui nós temos um jogo de contatos comutadores do relé de tempo, que no caso aqui eu tenho o contato NF 1516, que é o estado normal dele de repouso, é 1516 fechado. Ele começa, quando alimentar a bobina dele, ele começa a contar o tempo. Quando passa esse tempo que foi ajustado previamente, ele vai fechar, vai abrir o 1516 e vai fechar o 1518. Por isso é um contato comutador. Ele abre, isso aqui é o 1516, ele movimenta para cá, fechando o 1518, ou seja, ele desliga alguma coisa que estava ligada e liga outra coisa que estava desligada. Aqui na imagem, utilizando a mesma imagem do relé que foi pego como exemplo, eu tenho aqui o contato 15, tá, onde vai receber o condutor que vem, e aqui o 16 e 17 que vão para carga, no caso aí a bobina do contator, se for o caso. Aqui nós temos uma simbologia, tá, de uma lâmpada piloto, X1 e X2, tá? Lâmpada piloto, sinalização, os terminais de alimentação. Da mesma forma que a bobina do contator, terminal X1 é onde eu vou ligar o condutor que vai vir derivado do fase, e o terminal X2 vai ser o condutor que eu vou ligar que vai vir derivado do neutro, ou seja, X1 maior potencial, X2 menor potencial, ou seja, se equivale a A1 e A2. Aqui nós temos uma simbologia, tá, de fusíveis, tá? No programa CAD Simul, ele utiliza, tá, ele adota a simbologia de fusível NH. Só que a gente tem os fusíveis NH, que são esse tipo aqui, eles são retangulares, fusível tipo faca, que o pessoal também chama, tá? Só que a gente vai utilizar fusíveis tipo D, ou diametral, certo? Também conhecido como diazed. São esses redondos aqui. Por que a gente vai utilizar esse tipo de fusível aqui? Por questão de segurança, tá? Notem que esse fusível NH ele tem toda a estrutura, toda a base metálica, ou seja, tudo isso aqui fica energizado. A probabilidade, a possibilidade de acontecer um choque por contato direto com isso aqui é grande. Já o fusível tipo D, né, ele já tem todo o invólucro protegendo, ele só fica com os contatos aqui expostos, que são pequenos, tá? A probabilidade de acontecer um choque por contato é bem menor do que um fusível NH. Por isso que a gente vai utilizar os fusíveis tipo D, certo? E também por questão de potência. Para potências pequenas, é interessante que utilize o fusível tipo D. Aqui nós temos o sistema trifásico, tá? A representação de alimentação do sistema trifásico L1, L2 e L3, que seria onde eu vou conectar a minha bancada, tá, para alimentar, e nas nossas bancadas elas têm os 4 bornes, né? Na verdade eu tenho as 3 fases e um ponto para neutro, tá? Por meio desses bornes aqui, esses plugs fêmeas, plug banana fêmea, tá? A fêmea do plug banana. A gente vai conectar lá quando for para energizar o meu sistema. Nós temos aqui a representação de um motor, onde eu tenho os 3 terminais aqui, tá? 1, 2 e 3, que o P é proteção elétrica, M de motor, 3, e esse símbolozinho de senoide, 3 senoides, ou seja, um motor trifásico. É o motor que mais a gente vai utilizar, tá? Aqui a imagem do motor, tá? Foi pego uma imagem de um motor semelhante ao que a gente utiliza nas aulas práticas, certo?
E esses bornes aqui, esses contatos, nossos motores, eles são de 6 terminais, que é para até a gente fazer as montagens de chave estrela triângulo. Eu tenho acesso, tem uma barra aqui, uma barra de Sindal, conector Sindal, para que a gente faça a configuração do motor em função da necessidade que a gente tenha. Aqui nós temos a simbologia de um autotransformador. Autotransformador, o que seria? Seria um transformador a seco, tá? Sem estar imerso em óleo, onde ele baixa o nível de tensão. Tá? Eu alimento ele com uma tensão na entrada e ele vai ter níveis de tensão menores na sua saída. Em função do que? Da relação de espiras, tá? De entrada e saída. Aqui a simbologia do meu autotransformador e aqui o meu autotransformador, onde eu tenho 100%, 80% e assim por diante, tá? O autotransformador é exclusivo para a gente montar chave magnética de partida compensada. Por conta do funcionamento dessa, tá? Ela baixa o nível de tensão no momento da partida, tá? Baixando o nível de tensão, eu tenho um pouco mais de corrente, porque no momento da partida, da aceleração do motor de indução, ele precisa de corrente alta e não de tensão alta. Ele precisa mais de corrente do que tensão. O autotransformador, quando eu baixo pela relação de baixando a tensão, aumenta a corrente, ele vai fornecer um pouco mais de corrente para o motor sem consumir do sistema elétrico primário como tal.